A Bíblia está perdendo sua proeminência tradicional no mundo ocidental, mesmo entre os cristãos professos. A estatística nos mostra que mesmo os que se dizem cristãos raramente leem a palavra de Deus. Pastor George Gallup e Michael Lindsay escreveram um livro que documenta quão superficiais são os cristãos na América do Norte. Os dois temas básicos discutidos são falta de conhecimento sobre doutrinas básicas e tradição da igreja. Uma fé superficial onde muita gente não sabe o que crê ou por que de tal crença. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. E está escrito, partilhando mensagem de esperança ao redor do mundo. Estatísticas revelam quão pouco, em média, os norte-americanos sabem sobre a Bíblia. A parte sobre religião do jornal Dallas Morning News, em 27 de novembro de 1999, apresenta um artigo sobre a decadência do estudo da Bíblia. Em letras garrafais lê-se: quem a lê? Menos e menos gente. O artigo faz menção de que, quando interrogado sobre algum assunto básico da Bíblia, a maioria das pessoas não sabe responder, mesmo as que possuem Bíblias. Apesar disto, no ano de 1999, houve um considerável despertamento no estudo da Bíblia. Qual foi a causa? Foi, em grande parte, o temor e a esperança associados com a chegada do ano 2000. O povo expressou na época uma mescla de apreensão e temor espiritual com relação ao Y2K, o possível problema que envolveria o colapso dos computadores do mundo inteiro, terrorismo, a possível queda da bolsa de valores trazendo grandes perdas financeiras e as possibilidades de eventos apocalípticos tendo seu clímax no Armagedon. Houve esperança também. Muitos aguardavam um reavivamento espiritual de grande escala. Muitos acreditavam que se iniciaria o milênio messiânico, assinalando a proximidade da segunda vinda de Cristo. Esses temores e esperanças foram movidos pelas informações que os pregadores e escritores tinham a dar, mais do que a Bíblia realmente diz. Ouvintes e leitores foram levados a acreditar em mensagens com uma mistura de verdade e erro. Isto levou muita gente à decepção e desilusão. Tragicamente, as pessoas perderam a confiança em sermões e livros que não representavam a verdade, apesar de alegarem ter suas bases fundamentadas na Bíblia. Assim sendo, a tendência foi perder confiança na própria Bíblia. Mas os ensinadores da Bíblia não são os únicos a serem culpados pela falta de conhecimento bíblico. Cristo quer que sejamos seus discípulos. E um discípulo é um estudante. Os estudantes da Bíblia devem ler o livro por si mesmos. Os ouvintes de Paulo e Silas tinham a atitude correta em Atos capítulo 17 e no versículo 11. As pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica e ouviam a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. George Gallup, filho do fundador da organização Gallup, disse: os cristãos já não podem defender suas crenças. Eles estão suscetíveis ao movimento Nova Era. Vão em todas as direções, mas não sabem o que creem e nem a razão do que acreditam.
e não tem base para julgar as influências exteriores. Ele diz ainda: isto traz uma situação perigosa, porque as pessoas tornam-se vítimas de toda a sorte de doutrinas falsas. Eles consideram cristão o que não é cristão. Cerca de 93% dos americanos possuem Bíblia completa ou em parte, por exemplo, o Novo Testamento. Porém, o número de americanos que consideram a Bíblia infalível e aceitam como critério para a sua vida está decaindo rapidamente. De acordo com Gallup e Lindsay, a maioria dos americanos vê a Bíblia como uma coleção de escritos inspirados, mas nem tudo deve ser tomado literalmente. Isto leva à aceitação da Bíblia como inspirada, mas não necessariamente como a palavra de Deus. E esta é uma das mais dramáticas mudanças nas crenças religiosas desde a década iniciada com o ano 1960. Pelo ano de 1963, 2 pessoas entre 3 viam a Bíblia como literalmente a verdadeira palavra de Deus, palavra por palavra. Hoje, somente 1 pessoa em 3 acredita dessa forma. Bem, eu continuo sendo uma das pessoas que acreditam ser a Bíblia a palavra de Deus, infalível, inspirada, e a única regra de fé para os cristãos hoje. Que evidência tenho que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus? Chamo a vossa atenção para 3 passagens que são passagens chaves neste assunto. A primeira se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus como um trabalhador que não se envergonhe do seu trabalho, mas ensina corretamente a palavra da verdade. Há uma importante declaração sobre as Escrituras. Ela é chamada a palavra da verdade. É a palavra de Deus e neste verso é chamada a palavra da verdade. O que significa isso? Significa que é verdade. E esta é a substância básica que queremos provar, que a Bíblia é a verdade. E creia ou não, para algumas pessoas é a palavra da dúvida, ou a palavra da confusão, ou a palavra da meia-verdade, ou a palavra da experiência. Para mim, porém, é a palavra da verdade. Este é um bonito título para a Bíblia. Um outro verso. São João capítulo 17 e verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia é a verdade. E isto é muito básico e essencial para o nosso conceito da Escritura Sagrada. Ela é a verdade. Segundo verso, 2 Timóteo capítulo 3, e verso 16, nos diz: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Aqui Paulo nos afirma que a Bíblia é a palavra da verdade. Jesus também disse que é a palavra de Deus. E Paulo acrescenta que a razão de ser verdade é por ser inspirada por Deus. Esta é a mais forte alegação que a Bíblia faz sobre si mesma. É a verdade e é inspirada por Deus. Outro verso. 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Acima de tudo, porém, lembrem disto: ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Apesar de envolver de perto seres humanos escolhidos, a revelação divina nunca é controlada por seres humanos.
O que encontramos nas Escrituras não é uma coleção de intuições penetrantes da divindade e nem a descoberta de profundas ideias humanas. Os dois testamentos testificam consistentemente que a verdade de Deus não é um produto de uma busca humana diligente pelo que é divino ou os melhores pensamentos humanos acerca de assuntos sublimes. Eles procedem exclusivamente por iniciativa divina. Não cremos que o profeta fala sobre Deus, pelo contrário, Deus fala através dos profetas e a linguagem humana é capaz de transmitir a comunicação divina. Deus falou através dos homens, sem interferir em sua maneira de pensar ou em seu vocabulário. Mesmo assim, eles conseguiram produzir as Escrituras sem adulterar a verdade. A palavra é verdadeira. É a verdade porque é inspirada por Deus. Não vem de qualquer outra procedência, nem é o resultado da vontade humana. Isto é básico. É Deus orientando os escritores humanos, usando suas personalidades individuais, suas experiências, maneira de pensar e vocabulário para comporem e documentarem sua revelação sem erro. É importante, no início de qualquer estudo teológico, começar pela Bíblia. Porque se você não tem a Bíblia, então não tem nada. Se você nega a verdade da Bíblia, então o que sobra? Nada. E sempre encontraremos pessoas que dizem, parte da Bíblia não é verdade. A moda hoje é dizer que a Bíblia fala a verdade sobre alguns assuntos, mas não é inspirada quando se refere a outros pontos. Como podemos saber que a Bíblia é o que alega ser? Ela diz ser a verdade e infalível, mas como podemos ter a certeza disso? Bem, em primeiro lugar, temos o testemunho dos escritores. É um testemunho interno. Os escritores bíblicos eram homens comuns, sem grande qualificação, não tinham grande cultura, eram pessoas simples. Mas não havia neles qualquer arrogância por serem escolhidos para transmitir a mensagem de Deus. Não deram explicações ou introduções aos seus escritos, simplesmente falaram e escreveram. Dizem ter sido inspirados, sem qualquer outro comentário. Encontramos 40 autores diferentes, durante um período de mais de 1.500 anos, escrevendo 66 livros, e nenhum deles demonstrou qualquer orgulho pelos seus feitos. Os profetas bíblicos abertamente admitem ter conhecimento real do Deus infinito e estavam totalmente seguros que Deus falava através deles ao exclamarem, assim diz o Senhor. Além disso, no testemunho desses escritores, há alegações diretas sobre a inspiração das Escrituras. Afirmam terem sido inspirados por Deus. Sabe quantas vezes falam nisto? 3.808 vezes nas Escrituras, somente no Antigo Testamento. Os escritores afirmam estarem transmitindo a palavra de Deus. No Novo Testamento, há pelo menos 1.000 referências ao Velho Testamento. Isso nos mostra que os autores acreditavam da verdade do Antigo Testamento. Eles acreditavam ela sendo a palavra de Deus. Atos capítulo 1 e versículo 16. Nós lemos, meus irmãos, tinha de acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas Escrituras Sagradas a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. O Espírito Santo aqui fala através de Davi. A identificação das palavras do profeta com a palavra de Deus é tão forte no Antigo Testamento que muitas vezes lemos de Deus falando através do profeta e o desobedecer à palavra do profeta era equivalente a desobedecer a Deus. Quando
Saul desobedeceu a ordem de Samuel no Gilgal, Samuel o reprovou. 1 Samuel capítulo 13, versículo 13. O que você fez foi uma loucura, respondeu Samuel. Você não obedeceu à ordem do Senhor nosso Deus. Paulo apresenta algo interessante em 1 Timóteo capítulo 5 e verso 18. Pois as Escrituras Sagradas dizem, não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. E dizem ainda, o seu salário. O que é interessante neste verso? A primeira parte do verso, não amarre a boca do boi quando estiver pisando o trigo, vem de Deuteronômio 25, verso 4. A segunda parte, o trabalhador merece o seu salário, vem de Lucas capítulo 10, verso 7. O que Paulo está falando sobre Lucas? Que Lucas escreveu o quê? As Escrituras. Assim encontramos um autor do Novo Testamento corroborando um outro escritor do Novo Testamento. Qual era a opinião de Jesus sobre a Bíblia? Uma vez que conheço a opinião dele, quero pensar o mesmo, certo? Se ele é Deus, como será que ele via as Escrituras? Encontramos sua afirmação em João capítulo 10, verso 35. Sabemos que as Escrituras Sagradas não podem falhar. O que isso significa é que não pode ser violada. Ela é absoluta. Em Mateus capítulo 5, versos 17 a 19, ele disse, não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Eu afirmo a vocês que isto é a verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento. E assim será o fim de todas as coisas. Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar o mesmo, será considerado menor no reino do céu. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado grande no reino do céu. Em outras palavras, o Senhor sabia que cada palavra, cada letra da Escritura deveria ser cumprida. Ele sabia que se tratava da palavra de Deus. De fato, em Lucas capítulo 16, verso 17, ele disse, é mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que ser tirado um simples acento de qualquer palavra da lei. Mais fácil passarem os céus e a terra do que a Escritura ser mudada. Você sabe que o capítulo 3 de Gênesis começa com... E sabe o que Satanás disse ali? Primeiro, Deus disse, porque ele sabe, se conseguir que você negue a verdade da palavra de Deus, então ele já conseguiu tudo. Vamos analisar algumas evidências externas. Herbert Spencer, um dos mais famosos cientistas, descobriu e identificou classificações para todos os fatos conhecidos. Ele disse, tudo que é conhecido pode ser classificado. Ele foi tido como um gênio por desenvolver esta tese. Ele descobriu que tudo conhecido pode ser dividido em 5 classificações. E ele as listou, e o mundo científico achou ele um gênio. Tempo, força, ação, espaço e matéria. Ele colocou as classificações nesta ordem específica. Tempo, força, ação, espaço e matéria. Ele disse que tudo o que existe pode ser enquadrado em uma dessas categorias. E o mundo científico considerou isto uma grande descoberta. O que ele não sabia é que esta é exatamente a forma que a Bíblia começa o seu relato. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, isto é o tempo. Deus, isto é força. Criou, isto é ação. Os céus, isto é espaço.
E a terra, isto é matéria. Bem lá no início da Bíblia. Vamos tomar tempo para mais um pensamento. O testemunho da profecia. Eu creio ser esta a maior evidência que se encontra nos textos inspirados da Bíblia. A predição de acontecimentos futuros. E os críticos não podem negar este fato. Hoje não temos tempo para desenvolver este assunto por completo. Mas em nosso programa oferecemos cursos bíblicos gratuitos que lhe dará a oportunidade de conhecer as verdades das profecias bíblicas. Você verá por si próprio a veracidade das profecias bíblicas. Tomemos como exemplo a profecia encontrada em Ezequiel 26 a 28, que se refere à cidade de Tiro. Vemos o que diz Ezequiel 26 e versículo 3. Agora, o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo é isto. Cidade de Tiro, eu estou contra você. Vou trazer muitas nações para lutarem contra você, e elas virão como as ondas do mar. Continuando o verso 4, 12 e 14. Elas destruirão as muralhas da sua cidade e derrubarão as suas torres. Aí eu varrerei o pó e deixarei a rocha nua. Derrubarão as suas muralhas e arrasarão as suas casas luxuosas. Eles jogarão no mar as pedras, a madeira e o entulho. De você só deixarei uma rocha nua, onde os pescadores estenderão as redes para secarem. A cidade nunca mais será reconstruída. Eu, o Senhor Deus, estou falando. Tiro era uma grande cidade, controlando a Fenícia desde o tempo de Híramo I, e era uma cidade muito bem fortificada. Tinha muros com 150 pés de altura e 15 pés de largura. Possuía junto ao oceano uma poderosa frota de navios para protegê-la. E Híramo I iniciou o seu reinado no tempo de Davi, 8 anos antes de Salomão. A história se desenrola de maneira maravilhosa. Nabucodonosor destruiu a cidade em si, como predisse a profecia, deixando-a em pó. Só uma parte foi destruída. Mais tarde, o Alexandre o Grande chegou, e naquele tempo o povo que antes vivia na cidade havia se mudado para uma ilha próxima. Alexandre enviou um navio com alguns de seus homens, dizendo que queria material para seu exército, pois estavam tentando naquela ocasião conquistar o mundo. Quero material para o meu exército, disse. Seus homens não prestaram atenção a esse pedido, argumentando que eles não tinham nenhuma marinha e, portanto, voltariam para a terra firme. Alexandre ficou muito irado. Tomou todo o cascalho da cidade destruída e jogou no oceano, construindo assim uma calçada e marchando em direção à ilha, destruiu-a por completo. Foi exatamente como a profecia disse. Todo o cascalho seria atirado no mar. Em realidade, quem se disporaria a fazer tal coisa? Nenhum conquistador o faria normalmente. O local ficou desolado. Hoje, o local serve para os pescadores secarem suas redes e a cidade nunca foi reconstruída. Exatamente como disse a profecia. A doutrina das Escrituras representa um livro. Em realidade, mais do que um livro. Através de muitos escritores encontramos um Deus que muito almeja comunicar o seu amor aos seus filhos e que nos amou mais do que sua própria vida. Nenhum outro documento religioso tem o poder deste livro para transformar vidas. Estou convencido que Deus fala através do seu livro. Juntamente com Jó posso dizer, antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso, estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Amigo, é por isso que eu creio ser a Bíblia a palavra de Deus.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti seu rosto e te dê Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, a palavra da verdade. Nossa oração hoje é para que cada telespectador possa se aproximar cada dia mais da tua palavra e conhecer a ti através dela. Em nome de Jesus. Amém. Que mensagem importante ouvimos hoje. Você poderá ler esta mensagem sempre que o desejar. Para consegui-la, é só contactar-nos e lhe enviaremos uma cópia para partilhar com a família e amigos aquilo que foi uma bênção para você. Telefone agora para o programa Está Escrito e peça o seu exemplar da palestra do dia, que lhe enviaremos gratuitamente. Para você solicitar a sua oferta de hoje, basta chamar o nosso número de telefone 416-259-8608. Chame agora mesmo 416-259-8608. Lembre-se que a oferta é grátis. A operadora necessita de seu nome, endereço, número de telefone, juntamente com o nome da oferta que você deseja. Se você preferir, poderá também escrever para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Agradecemos a sua presença nesta semana e os aguardamos na próxima semana, no mesmo horário, no mesmo canal. Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.